Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na histórica Avenida Paulista 900, a 98ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. E Dissei Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde, amigos ouvintes. Hoje temos muitos assuntos para tratar. Temos muitíssimos assuntos para serem tratados. Muito bem, mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. O número é 11 98092 7729. 98092 7729. Valim, falemos da Portuguesa. Portuguesa. Igor, quando ingressa no estúdio Rogério Vidal, cujo avô gostava muito da Portuguesa, mas usava a camisa do São Paulo. E o tio gosta muito da Portuguesa e usa a camisa da Portuguesa. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Marco Ferroni. Boa tarde, Igor. Eu ia contar a história do meu tio, e do meu avô, que eu acho que vocês não conhecem, mas eu acho que é melhor, pelo tempo, a gente passar batido e segue o fluxo. Muito bem. Igor, Marco F está aguardando seus comentários a respeito da Portuguesa. Fortíssimo abraço. Entrará aqui, conversar um pouco mais com ele a respeito de São Paulo. Exatamente. Na estreia de Ricardinho, a Portuguesa bate o Velo Clube e fica perto do G8. Pois é, isso aí até ontem, né? Até ontem, porque a Lusa venceu por 2-1 e ontem à noite, jogando contra o Bragantino, empatou em 1-1. E agora, adivinhe quem foi o destaque do jogo? Goleiro. Quem foi? Filhol. Felipe, ex-Corinthians. Mas é com prazo de validade, a gente sabe, né? Então, agora ele tá num time pequeno, eu vi uma entrevista dele, ele falou que se arrependeu de tudo que ele fez no início da carreira, no tempo que ele passou por Corinthians e Flamengo e... Com todo respeito, o Felipe saiu mal do Vitória, salvo engano. Sim. Saiu mal do Bragantino, saiu mal do Corinthians, saiu mal do Flamengo. Pois é, ele sempre pelas portas do fundo, né? Infelizmente, né? Porque é um goleiro de qualidade, hein, meu? Mas infelizmente a cabeça é muito quente, né? Sérgio Orindi, quando esteve aqui, pediu o Felipe na seleção. É verdade. Mas muito bem. Viveu uma grande fase no Flamengo, mas não justifica uma seleção pro Felipe. Tanto é que assim que o Luxemburgo assumiu, já colocou ele como terceiro goleiro do Flamengo, né? O goleiro do Flamengo, ele é filho de um ex-jogador do Corinthians. Sim. O Paulo Vitor, não. Como é que se chama o goleiro do Flamengo? Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, é. É que Paulo Vitor também era o nome de um ex-goleiro do Fluminense, mas o Paulo Vitor é filho do Vidotti. Vidotti. Eu acho que é filho do Vidotti, é filho de um ex-jogador. Da mesma forma que o Christian, que está saindo do Corinthians, ele na Turquia ele era conhecido como Baroni, porque ele é casado com a filha do Baroninho. Mas enfim, vamos parar de falar da árvore genealógica dos nossos queridos jogadores. Mais algum destaque? Lusa, que teve a estreia do Ricardinho no início da semana, na vitória. Sem tintura capilar. E tá invicto na competição, né? 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. E a Lusa tá aí buscando a classificação para fase decisiva da Série A2 do Paulistão. É como o Cobressal, né? Ele estava invicto na Libertadores. Ele tinha 6 jogos, mas estava invicto, né? É verdade. Mas enfim. Valim,
Falemos agora, em nome de DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Rogério, você tá de mudança pro estúdio? Você tá com uma mala, você tá tirando Hoje eu travesseiro? Eu trouxe uma espécie de paraquedas aqui pro estúdio, mas é que eu tava procurando um caderno, Uma caderneta. Exato, que eu guardo as informações ultra secretas sobre todos os clubes, inclusive sobre a Portuguesa, mas da Portuguesa a folha tá em branco, né? Muito bom. Sem muita novidade, né? Exato. O Palmeiras enfrenta agora, às 17 horas, o Santos. Uma grande movimentação próximo ao Allianz. Eu passei lá por volta da 1h. É vizinho, né? Moro lá perto. E grande movimentação. Na piscina do clube, o Palmeiras. E 20 mil ingressos vendidos, o setor das uniformizadas esgotado e o Marcelo Oliveira, na corda bamba, né? Na corda bamba. Eu acredito, eu vi algumas informações, ontem eu li algumas informações falando que ele não estaria na corda bamba, mas feeling assim, se fosse pra apostar, se perder hoje, não acredito que permaneça. Mas aí que eu te pergunto, Igor. Pergunte, Vidal. Eu vou fazer. Rogério, uma pergunta pro Igor, por favor. Vocês são uma piada, viu? Se falou muito sobre isso durante a semana, mas se você tira nessa altura do campeonato o técnico do Palmeiras, quem você coloca? O Cuca tá no mercado. Hã? O Cuca tá no mercado. Já foi especulado o nome dele. Mas pra você se entrosar... E o Cuca teve passagem pelo Palmeiras, né? Atuando como meia. Mas dentro de uma Libertadores, no que mal começou, você tá... Não, você eu não sei, eu acho que é muito perguntando arriscado. se eu mandaria ou se é o correto? Não, assim, você acha que a diretoria estaria com isso ou é mais, um burburinho da imprensa? Não digo burburinho, que é lógico, todo mundo talvez pensa, seja um né? burburinho da imprensa, né? De alguns insatisfeitos, alguns palestrinos da imprensa insatisfeitos que cria esse tipo de coisa. Mas tem várias informações de que há um racha no elenco. Isso sim. Eu acho que pegou muito mal quando ele afastou o zagueiro e... Enfim, algo me diz que o bicho tá pegando dentro do elenco do Palmeiras, né? Até porque fica naquela situação, né? A própria pontuação do Palmeiras se perde hoje, ele cai naquela região. É lógico que a gente não pode pensar numa pontuação para fins de término de Campeonato Paulista, mas ele cai naquela regiãozinha do rebaixamento, né? Ou pertinho dela, que é lógico, que pela lógica não vai ser rebaixado, mas que é uma regiãozinha que ninguém gosta de passar uma rodada. Não vamos esquecer, o que o Rogério está falando é uma questão muito importante. Não vamos esquecer que no último campeonato tinha time que na última rodada, ora estava classificado, ora estava caindo. Exato. Se não me engano foi o Guaratinguetá, que estava muito bem, mas com aquele... É um campeonato, é um regulamento esdrúxulo. Não, é estúpido, estúpido mesmo. Ele caiu nessa. E tava exatamente. Estava entre a classificação e foi rebaixado. Hoje teremos o jogo envolvendo os dois protagonistas regionais, né? Sim. Então, talvez o clássico mais... que mais mexeu com as emoções no ano de 2015. Os times que decidiram o último título do Campeonato Paulista. E do Brasil também. E da Copa do Brasil também, exatamente. O último título de 2015 foi decidido por ambos. Eu tenho a possível escalação aqui de ambos. Opa. Manda. Bora. Porque Vamos lá. Até ontem parece que tinha umas incógnitas aí, então... Ainda tem. Palmeiras vai de Leão, Rosemiro... É sonho, né? Vamos lá. Fernando Praz, Lucas, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Zé Roberto. No meio, Arouca, Gian, Robinho e Dudu. E no ataque,
Gabriel Jesus e Alexandro, que entrou muito bem no jogo da Libertadores contra o River Plate lá no Uruguai. O River Plate genérico também. Sim, né? River Plate genérico. Barrios sentiu uma contusão e o Alexandro, que entrou muito bem e já assume essa vaga. É como o Guarani do Paraguai é o genérico também, justiça seja feita, hein? Sim, Quer dizer, o Guarani de Campinas que é o Guarani, não tô... Verdade. Antes que meus amigos palmeirenses falem, tá falando porque... Não, é que o River Plate é conhecido, é o do Monumental de Núñez. Sim, o Palmeiras vem com força, hein, no meio de campo aí, com o Robinho e Jean. Robinho, Jean, Arouca e Dudu. É um meio de campo de respeito, hein? Força máxima. Robinho que tá, se não me engano, tá voltando agora, né? Ele acho que não tá. Ele não. Qual foi o jogador que foi sacado? Porque até a escalação que foi divulgada, uma pré-escalação, se não me engano, na quinta-feira, me parece que um dos jogadores de meio ele não estava definido. O Robinho sim, mas um que teria jogado muito bem no... O Jean, né? Acho que é o Jean. Mas Jean. quem então? Existia especulação também no nome do Alexandro, né? Do Alexandre e o Barrios. E aí, como foi detectada uma contusão no Barrios, assume o Alexandre. Mas existe muitas dúvidas entre Thiago Salles, essa molecada que veio da base do Palmeiras, sim. Mas ele entra com força máxima, ele vem com Arouca e Jean, não vai colocar nenhum menino. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que ainda fica aquela ideia do... Não, vai ser o jogo da revanche, vai eu acho que ser aquele negócio das máscaras, eu acho que foi um negócio que marcou muito a careta do Ricardo Oliveira. Acho que se tivesse... Veja, é normal entre times grandes ou times gigantes como São Paulo, Palmeiras, Santos, é normal que você tenha finais seguidas. Então, por exemplo, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, mas é que aquela final a torcida do Palmeiras e o elenco entendeu como um deboche por parte do Santos, então eles estão entalados. Ricardo Oliveira, né? A bronca é com o Ricardo Oliveira. Muito mais, ficou um negócio muito mais pessoal do que o jogo em si, até sim. Porque anos distintos, campeonatos distintos. O Ricardo Oliveira ele foi oferecido para o Palmeiras e o Palmeiras rejeitou no início da temporada de 2015. Eduardo Signorelli, pede Beto Fuscão. Vou dar um time no... Grande Beto Fuscão. Pires Mococa, Beto Fuscão. E aí o Ricardo Oliveira acabou acertando com o Santos um contrato de risco, ganhando muito pouco. 30 mil. Sim, aí, ele fez um belo campeonato. Uma bela temporada, 2015 completa, o Ricardo Oliveira chegou na seleção, né? Chegou na seleção. E cada gol que ele marcava no Palmeiras, eu acho que existia, assim, por parte dele, esse tipo de vingancinha, de, tá vendo? Tá vendo? Vocês me rejeitaram, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô na seleção, eu tô fazendo gol. Bobagem. Eu acredito que sim, e aí... Aquelas caretas, aí e existia também uma rixa entre ele e o goleiro, Fernando Praz. Mas da onde? O Fernando Praz ficou muito tempo no Curitiba, no Vasco, mas da onde que vem essa... Desse ano mesmo, não, dos gols marcados. Não, e do próprio... Foi desse ano do próprio jogo. De achar que, de fato, ele fez deboche nos gols marcados. Eu acredito que surgiu daí essa rivalidade. Ainda bem que a rivalidade do Ricardo Oliveira é com o Fernando Praz. Se fosse com alguns outros goleiros, ele teria que ter... Imagina o Fábio Costa. Fábio Costa com rivalidade. Imagina o Felipe. Na época que ele tivesse rivalidade com o Jairo. Jairo que já participou do Torcida Paulista. Mora em Curitiba, grande Jairão. Tá aí um goleiro que eu não gostaria de ter rivalidade, não. Olha. Se eu jogasse, eu seria o melhor amigo dele. E eu também não teria rivalidade com o Leão, porque o Leão é um cara que encara qualquer... Olha, ele encarou o Serginho Chulapa, né? Não é normal, né? Fora da Argentina e tal. Mas enfim, aquele jogo que ele foi deformado, sim. Né? Mas enfim, pro meu amigo Eduardo Signorelli, pra Cláudio Provazzi, pra Raquel Ferreroni... Valim não, Valim é mais tarde, ele não quer saber, ele não tá interessado em notícias do Palmeiras. O Valim que torcedor fanático do São Bento. O Valim exatamente. É o São Bento de Araraquara, que é uma mistura da Ferroviária com o São Bento. Não, parece São Bento do Paraguai. Paraguai genérico, né? É São Bento. Mas
Mais algum destaque? Eu queria o palpite de vocês. Rogério, você na borra do café. Qual será o resultado? Na caderneta mágica. E a super caderneta mágica. Olha, eu acho. Eu vou muretar. Eu acho que esse jogo vai acabar em empate com gol. Eu acho que dá uns 2-2, viu? Ele tá cutucando a borra do café, enquanto isso ele vê uma bolinha de um lado, outra bolinha de outro, outra bolinha de um lado, bolinha de outro. Não, eu vi uma formação de 2 e outro um patinho. Daí eu imaginei 2 patinhos na lagoa, 2-2. E a borra do café indica cartões amarelos, cartões vermelhos. Olha, como minha caderneta é amarela, eu visualizo um jogo muito agressivo com muitos cartões amarelos, possivelmente um vermelho, hein? Um vermelho. Exato. Muito bom. Estes são os... Se eu tiver mais visões ao longo do programa, eu vou passando para você. Agora, enquanto isso, o Rogério sairá do estúdio com seus búzios, retornando logo em seguida. E você? Eu? Palpite. Só eu que tá aqui no... O time do Alex Miller. Olha, o time do grande Alex Miller. Olha, uma das vantagens de não conceder o palpite é que você nunca erra. Então eu estou invicto, porque eu nunca errei, porque eu nunca... Mas, atendendo vossa solicitação, bora. Imagino que será 1-1. 1-1. 1-0 Palmeiras, 1-1 o Santos empatará. Eu acredito num 2-2 também. 2-2? Acompanho o Rogério Vidal. 2-2 que é um resultado histórico entre Palmeiras e São Paulo, que é o Aragão fez o segundo gol daquele 2-2. O placar histórico foi o 7-6. 7-6. De 58, eu acho. Posso contar uma história? Por favor. Quando estivemos na casa do Pepe, Marco F, capitaneando a excursão do Torcida Paulista, estivemos na cobertura lá na Rua Peru, e ele contou desse jogo. Ele falou que ele, salvo engano, fez 3 gols, o Pepe, e os jogadores eles tinham uma importância muito menor do que nos dias atuais. Então, para voltar para Santos, eles voltaram, não tinha ônibus, em 5 táxis. Um táxi veio o Lula, que era o técnico, sozinho, daí o restante do elenco veio dividido em outros 4 táxis, daí eles ficaram lá perto da rodoviária de Santos de madrugada, e daí ele falou que pegou o ônibus para voltar para casa, o Pepe, já em Santos, e daí tinha um bêbado e falou: "Você é o Pepe?" Daí ele falou: "Você não pode ser o Pepe. O Pepe estava jogando em São Paulo." Ele falou: "Eu sou o Pepe." Daí ele falou: "Não pode ser." O Pepe falou: "Então, olha, abre o jornal, foi 7-6. Ele falou: "Olha, você não é o Pepe." Então, nem o bêbado acreditou que um placar poderia ter sido 7-6. Então, tem uma outra versão dessa daí, né? Que ele fala que o bêbado chegou pra ele: "Pô, você é o Pepe?" "Sim." "Quanto foi o jogo?" 7-6. Ele falou: "Eu não sou o único bêbado aqui, né?" Mas enfim. Mas, Valim, mais algum destaque da Sociedade Esportiva Palmeiras? Nenhum, fora um empate na Libertadores. Palmeiras continua na luta. Foi um empate ruim, porque é um adversário fraco. O Palmeiras devia ter vencido esse confronto, mesmo jogando fora de casa, porque é o time mais fraco teoricamente da chave. Se bem que o River tá mal, hein? O River tá uma sequência de derrotas. O Boca tá mal. Bom, então... Os dois gigantes da Argentina. Mas o River é da chave do São Paulo. Não, perfeito. Mas quer dizer, me perdoe, você tem toda a razão. Mas quer dizer, os times... Você tem toda a razão, me perdoe. O River Plate... Mas é de fácil confusão isso aí, porque é River do Paraguai, tem... do Paraguai, do Uruguai, é uma confusão. Mas foi um lapso... tempestivamente observado por Igor Mendonça, eu agradeço. Mas os times da chave do Palmeiras também não estão bem nos seus respectivos campeonatos nacionais. Palmeiras, ao lado do Grêmio, tem os confrontos mais difíceis, né? Esse, teoricamente, era o confronto mais fácil do Palmeiras. México é sempre complicado. É complicado, né? É uma viagem. O Corinthians também, essa viagem que ele fez contra o Cobressal... Parece que o estádio era um negócio assim
de louco, né? Porque Então, no meio cara, do deserto. Bem amador, né? É um estádio para 20 mil pessoas. Uma população de 10 mil, né? 10 mil contando os visitantes, né? Quer dizer, é um Que loucura, negócio. cara. Crianças e idosos. Mas enfim. A logística para chegar foi um absurdo, né? Foi absurdo. pegaram 11 avião. Santiago. Lhama com Lhama. distintivo. Parece que lá é tão quente que lá não tem lhama, né? Mas enfim. Mas o curioso é o seguinte, você viu? Como todo deserto. Não tinha hotel. Rogério, que viveu muito tempo no deserto. Exato. Eu era eremita. Eremita. Ele sabe que o deserto tem a característica de uma temperatura altíssima durante o dia e baixíssima à noite, né? Sim. Quer dizer, então o Corinthians, quando começou o jogo, estava acho que 8 graus. Que loucura. Depois de um loucura dia... Mas enfim. Mas muito bem. Valeu, meu amigo. Falemos do Santos. Santos! Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Valim, meu amigo. Agradecemos por postar essa bela música, porque não é o hino, essa bela música representativa, o Leão do Mar. Os dois são muito bonitos. São muito bonitos. Mas, Igor Mendonça, o que de mais importante você pode destacar a respeito, já que o nosso grande correspondente de Santos estará de volta na semana que vem? Está na audiência. Está na audiência. Ele tá com o foninho de ouvido dele e pegando as ondas lá em Santos. Acho isso aí. Vai, vamos deixar ele. Ele tá de mimimi, né? Ele tá de mimimi. Pelo amor de Deus. O Santos acertou a contratação do jogador Max Rolon. Nome de desodorante. Desodorante. Né? Desodorante. Ele foi formado nas categorias de base do Barcelona. Ele atua pelo Barcelona B e foi emprestado até o final do ano pro Santos. Menino bom. Menino bom. Boas referências. Segura né? bem os talheres. Joga no Barcelona. Não joga o arroz fora do prato. Menino bom. O destaque fica pela camisa 7, né? Que ele exigiu a camisa 7 e o Santos falou que não, porque o Santos espera um grande reforço. E essa camisa 7 vem para a próxima contratação de peso do clube da Vila Belmiro. Será que vai trazer alguém de peso? Eu acredito que deve ter alguém engatilhado aí, porque o Santos ainda tem aquele grupo de investidores, né? Pode contar com aquela grana que conseguiu através de investidores para tentar a contratação de um grande nome. Dizem que Diego Ribas, ex-Santos, que atualmente atua pelo Fenerbahçe. Ele tá tão bem lá na Turquia. Então, dizem que o Santos tinha interesse, o Corinthians demonstrou interesse, mas o jogador ganha mais de 1 milhão, né? E aí isso inviabiliza a contratação do meia santista. Ex-Santos. Rogério, você que tem histórias tão bonitas no clássico São Paulo e Santos, você gostaria de... Nem me faz, Quando você se escondeu e o seu pai fez todos descerem do ônibus. Foi um gesto legal do meu primo que até hoje eu quero enfiar a minha mão na orelha dele, né? Que, na época, falando muito rápido, mas era década de 70, São Paulo tinha ganho estava ganhando de 3-0 do Santos no Morumbi. Naqueles jogos que antigamente eram no Campeonato Paulista, quando o Campeonato Paulista era aquele campeonato de respeito, o São Paulo gritando 1, 2, 3, São Paulo, Santos é freguês, e a torcida jovem do Santos, aquela torcida que, assim, ela é equivalente ao Nelson Mandela, busca paz, tudo, ela só gritava hora, o pau vai ser lá fora, né? Pau, Exato. Que em Tupi-Guarani significa recepção, a recepção será lá fora. Exatamente, é isso que eu tô saindo com meu primo, daí tá todo mundo embarcando nos ônibus pra voltar dessa baixada, e o meu primo, assim, numa frase mais do que lotada de sapiência, chega e fala:
eu quero ver algum homem para descer desse ônibus. Olha, eu só posso dizer que não tinha só um homem lá, né? Desceram 4 ônibus inteiros, eu saí correndo, escondi embaixo, eu tinha 6, 7 anos, escondi embaixo da cama da minha tia. Resultado que meia hora depois tinha camburão, tinha todo mundo, que meu pai não me achava, né? Mas olha, foi pela vitória, eu nem lembro dos gols, né? Mas eu lembro depois do estado que estava o meu primo, razão pela qual eu não precisei da pancada nele. Mas, Igor, o que você destaca de mais importante? Muito bacana o Dorival vindo em defesa do Marcelo Oliveira. Sim, bacana, né? Gesto nobre do Dorival. Dorival Ele falou exatamente o que o Vidal falou aqui. Né? Tem que dar tempo, que não tem o porquê demiti-lo agora. É complicado. O Santos contratou mais um zagueiro também, Luiz Felipe, zagueiro do Paraná Clube. Chega pro Santos por 1 milhão. O Santos comprou os direitos econômicos do zagueiro por 55. Pagou 1 milhão por 55% dos direitos econômicos do zagueiro. E, bom, só que não pode jogar ainda porque não foi inscrito pelo BID. Parece que eles vão legalizar a situação dele até 2018. Tá tranquilinho, né? Parece que o Cleiton Xavier também tá com problema no BID, né? Mas é possível isso. Agora, o Santos, que também está naquela posiçãozinha delicada, né? Assim, em termos de retrospecto de jogos e de posição no Paulista, que dá aquela situação assim psicológica um pouquinho chata, né? Porque se por acaso perde hoje, também fica naquela zoninha do rebaixamento, que não vai levar a lugar nenhum, mas isso aí pode gerar na torcida, principalmente por ser um repeteco de clássico ou tal, gera aquela insatisfação. Eu acho que isso pesa mais para um Palmeiras, né, do que para um Santos. É que o Palmeiras está 4 jogos sem vencer, né? Por isso que eu falo. E gasta muito, né, cada temporada que se inicia. E não é, você tem assim, no Palmeiras eu acho assim, que a unanimidade, ou assim, você tem muitos rachas em termos de avaliação da diretoria, do elenco, como está sendo gerido o clube e tal. É o time que nas últimas décadas até hoje sempre é carimbado como o time mais cheio de cornetas que tem, né? Sem dúvida. Coisa que pesa um pouquinho menos para o Santos, muito embora o Santos tenha todo o seu público. Mas eu acho que, enfim, tem esse fatorzinho, tem, mas eu acho que ele não chega a mexer em estabilidade de elenco nenhuma, mas matematicamente falando, se perde, fica naquela regiãozinha chata do... O que o Rogério está falando é tão oportuno. Eu estou olhando a tabela aqui, o São Bento está na frente do Santos. O São Bento está com um time bacana. São Bento deu trabalho do Palmeiras, tá... E se porventura a Linense ganhar do São Bernardo, tudo bem que é no 1º de maio aqui em São Bernardo, e o Santos perder hoje, o Santos cai para 3º. Quer dizer, então... É que o Campeonato Paulista ele é meio complicado. Uma que é início de temporada. Exato. É como se fosse uma pré-temporada para os clubes grandes. E esses times do interior, os caras começam a temporada em novembro. Mas o Campeonato Paulista é que nem você lutar contra um anão. Se você ganhar, você não fez mais que a obrigação. Mas se você apanhar, é um vexame histórico. Verdade. Todos os times jogam, os times do interior, eles estão surpreendendo um pouco. Eu não sei, se a gente reparar, essa é a minha opinião, mas se a gente reparar o Paulistão desse ano com o Paulistão do ano passado, sim, foi um baile dos times grandes perante os pequenos. Agora, os pequenos é até chato falar, mas assim, os times do interior que ficam praticamente 9 a praticamente 10 meses com equipe dispersada. Mas esse ano está sendo osso duro você pegar um time do interior, porque eles estão indo nessa, falam, olha, nós não temos obrigação de ganhar. Eles têm, né? Então fica aquele jogo que você pega
você fala, olha, é o que o Marco falou, né? Você tá jogando lutando com um anão, você tem a obrigação de ganhar. Essa obrigação gera o quê? Uma tremenda vantagem para os outros clubes que vêm babando. Jogando com o atirador, né? Exatamente. Porque se cair para terceiro na chave, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, então é um negócio muito ruim, né? Mas jogando fora de casa um clássico, tem tudo para perder pontos. Não, eu concordo, mas é que o problema, vamos pegar, já fez 4 jogos, já desperdiçou 4 pontos, né? Sim. Não poderia ter desperdiçado 4 pontos. Mas ele conseguiu um bom resultado jogando contra o Novo Horizontino na última rodada, 3-3, um dos melhores jogos do campeonato. Isso, e o Novo Horizontino que tá bem, hein? Tá. Time do Guilherme, Exato. o técnico é o Guilherme. O Novo Horizontino. O Novo Novo Horizontino. Foi fundado, se eu não me engano, em 99, né? O Double New Horizontino. Exatamente, o Rogério, ele... Ou 99 ou 2009. Mas- 2009, eu acho. Muito bom. Algo mais a respeito do Santos Futebol Clube? Sim, tem a escalação aqui. É possível também a escalação do Santos. Marola, Vai lá, Vanderlei. Ó, a escalação do Santos é repleta de jogadores Wilson Batata, com nome né? composto. Então, dá a impressão de que tem 22 jogadores. eu lembro que Eduardo Peretti Luna, o nosso querido Espeto, O Edu. na década de 80 ele falava que se qualquer pessoa tivesse o nome em diminutivo, jogava no Santos. Porque era um tal de Paulinho, Luizinho, tal. Pô, mas isso mudou pro Corinthians, hein? Com o Ricardinho, Marcelinho, Silvinho. Tem um monte. Então, a escalação do Santos tá Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Zeca. No meio de campo, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima. E aí vem a interrogação. Não sabe se Patito, Serginho ou Paulinho atuarão. Os 3 não dá, né? Bom, Porque você falou uns 20 jogadores. é verdade. E pro ataque tem o Gabriel e o Ricardo Oliveira. Eu iria de Serginho. Serginho. Menino da base, bom, tem que pôr pra jogar. Eu sou a favor de colocar a molecada da base sempre, mesmo porque é um campeonato paulista. Exato, é a hora, né? É hora de testar essa molecada aí. Muito bom. Algo mais, Rogério, nas suas cadernetas? Olha, minha caderneta Multicoloridas. do Santos, enfim. Você acredita que o Ricardo Oliveira marque um gol hoje? Olha, eu acho, sinceramente, palpite 2-2 é um bom resultado. Exatamente. Na borra, você vê Olha, eu tô vendo aqui, assim, nos búzios, mas o que eu acho, Igor? É o seguinte, eu acho futebol é raça, futebol é emoção, etc. E o Ricardo Oliveira é um jogador extremamente experiente, ele sabe que tem todo esse... Com careta clima. ou sem careta? É? Com careta ou sem careta? Eu acho que vai sair uma caretinha, vai, pra coisa. Muito embora, olha, essa semana aconteceu um negócio interessante. Parece que os dois se encontraram, não essa semana, mas durante... Fernando Praz e... Exatamente, se encontraram na fila do banco, por incrível que pareça. E parece que aquela birra... Não viram a senha um do outro, Exato, nada. não viu a senha, não. Não, e virou a coisa tipo, pô, já passou, etc, tal, vamos tocar... Não foi aquela coisa, um não cumprimenta o outro, tal. Isso eu ouvi num programa de rádio que eu estava escutando essa semana, com base numa fonte de um comentarista. Mas o Ricardo Oliveira, eu acho que ele vai procurar fazer o golzinho dele, enfim, para animar, né? Isso aí sempre, um clássico é coisa. E o Ricardo Oliveira tem experiência para isso, né? Exatamente. Mas muito bom. Meu amigo Valim, falemos agora do São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Salve o tricolor. Marco F. Marco F. Alô, alô, Marco F. alô, Você... alô, eu tô numa ilha deserta. Mar- Marco F. Departamento Rogério, Pessoal de não, segunda a não. sexta. Não ouço vocês, Rogério. Marco F, alô, SOS, chamando câmbio. Eu tô na ilha de Lost, cara. De segunda a sexta no Departamento Pessoal. Dizem que você foi viajar para um... Eu tô num resort aqui na Avenida Paulista. Na UIP. É. Eu cansei de trabalhar. Cansei de trabalhar.
Entendeu? Eu quero que vocês pobres continuem trabalhando aí, eu quero curtir a vida. Entendeu? Marco... Rogério tá aí, não? Quem? Rogério apareceu? Eu tô aqui, o professor. Eu estou acompanhando o programa desde o começo aqui, mas eu queria... É você mesmo ou é uma gravação? A gente nunca sabe. Não, olha, sou eu, mas eu dei uma pequena engordada, então aquele que já era gordo tá com mais 5 quilos do último sábado. Basicamente, você está querendo tomar o meu lugar, hein? Assim, não, tamo pau a pau, mas você tá, com 5 segundos de diferença se fosse Fórmula 1, vai. Não, mas que não é uma corrida, é uma coisa confortável. Não, nós dois vamos pro pódio, com certeza. Dificilmente você vai me ultrapassar, Rogério. Mas enfim, Marco F., você que... Sou São Paulino agora. Você que estará aqui entre nós na semana que vem, estamos saudosos. Vou ver se dá. Eu agora vou começar a escolher as coisas que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou estar aí, não. Seletivo. Depende do cachê. Esse é um protesto, assim como os jogadores de São Paulo fizeram um protesto lá de silêncio. Eu também estou fazendo um protesto. Enquanto vocês não triplicarem o meu cachê, eu acho que eu não vou aparecer por aí, não. Lembrando que o Marco F., ele tá reclamando dos direitos de imagem na rádio. Ele é um precursor. Paga no rádio brasileiro. Eu quero direito de imagem na rádio. Não é um precursor. Mas enfim, Marco F., o que você que está ao par das notícias futebolísticas, agora o momento é o São Paulo, o que você gostaria de destacar? Eu queria perguntar para o Rogério, você é São Paulino, eu também sou São Paulino, a gente que é São Paulino, Rogério, Milton Neves nos anos 80, 90, ele dizia que torcer para São Paulo é uma grande moleza, né? Eu não sei que tipo de posição que recaiu sobre o São Paulo, mas essa semana a gente teve uma série de acontecimentos que fazem imaginar que a coisa se inverteu, quer dizer, porque é tanto problema no São Paulo, né, que eu não vejo. Eu comentava até com o Ferreroni, que veio me visitar aqui no Spa, que não tem jeito, quer dizer, enquanto as coisas continuarem do jeito que estão, São Paulo não vai para frente, né? Eu sei que é desagradável, mas eu acredito que o São Paulo não vai se classificar na Libertadores, né? Eu não sei se a vida do técnico Edgardo Bausa vai ser longa no São Paulo. Eu não vejo saída, né? Porque é briga na diretoria, assessor do presidente publicando no WhatsApp. Que absurdo, hein, professor? Isso é um absurdo, né? Quer dizer, Rogério, nós que somos São Paulinos, o que esperar de São Paulo? Pô, professor, eu acho o seguinte, Me chama de professor, vai. Tá bom então. Eu vou falar aquele apelido que a gente tem, que eu te chamo de... Pimpão. Não, mas Leio, o negócio é o seguinte, olha, eu trocaria o jargão do Milton Neves. Olha, hoje em dia torcer pro São Paulo é uma grande proeza, viu? Porque praticamente o São Paulo está acéfalo, e já está acéfalo desde a época do último mandato do Marcelo, saudoso... Olha, a grande verdade é essa. Desde que faleceu o Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo tem andado com crise atrás de crise. Essa semana, a coisa tinha dado uma melhorada, né, no começo do ano, mas é aquela história, a gente estava só numa calmaria. Basta passar uma primeira onda, o São Paulo já entra em crise. Olha, conversando essa semana com uma pessoa que você também conhece, Leo, com a Valéria Café, né, uma Sim. grande representante de publicitária, tudo. Ela falava uma coisa muito interessante, ela falou para mim, né, um dia desse. Falou, olha, metade dos problemas que acontecem em qualquer tipo de instituição, seja ela esportiva ou não, é falta de comunicação, né?
Rogério, e falta de comando também, né? Eu imagino, eu não sei que tipo de relação, e me desculpa, fugiu o nome do assessor do presidente que fez a publicação lá no... Como é que ele chama? Ricardo alguma... Peraí. Não é o nome do... tem o Eduardo no Corinthians e tem o Ricardo... me fugiu o sobrenome dele também. Agora, eu não sei se eu estou sendo exagerado, mas era coisa para demitir esse cara, meu. Porque ele não pode tratar o São Paulo, que é tão grande, como um torcedor comum, né? Ele não é um torcedor comum, né? Ele fica falando mal do Milton Cruz, ele fala mal do... Então, poxa, se esses caras não servem, então é que eles demitam todo mundo. Para mim, eu vejo dois grandes problemas que nós tivemos aí essa semana. Primeiro, a diretoria abrir a boca para falar mal do próprio time, né? Com o diretor. O São Paulo tá, enfim, nós temos sempre que lembrar que o São Paulo tá com um presidente que é fruto de um presidente que renunciou, né? Então não é um presidente, com todo respeito ao Leco, não é um presidente eleito, etc. Tal. E com todo respeito também ao Leco, falta um pouco de comando, né? Você, nessa hora, um assessor do presidente, ou ainda que fosse qualquer membro do conselho deliberativo, consultivo e tal, que soltasse esse tipo de informação, ou esse tipo de manifestação, que talvez, olha, nem torcedor, né, mais fanático ou coisa, pode soltar, eventualmente soltaria, se soubesse a realidade do clube, né? Pô, olha a responsabilidade que um cara desse tem. Desvalorizou. O pior é que desde do que aconteceu ano passado, quer dizer, as denúncias vão surgindo, as críticas vão aparecendo e ninguém é punido, ninguém é investigado, quer dizer, então a impressão que a gente tem é que o clima no São Paulo é péssimo, entendeu? E no elenco também, quer dizer, eu já disse outras vezes, e não sei a opinião dos amigos aí, mas olha, chega de Michel Bastos, chega de Ganso, entendeu? Pega essa molecada, antes do jogo o São Paulo mostrou lá a taça da Libertadores Sub-20, pega a molecada do Sub-20, põe pra jogar, entendeu? E manda embora todos esses caras que eles são, como o próprio diretor disse, como o próprio assessor disse, que eles são laranjas podres, chega, né? Ele não joga amanhã, hein, professor? Oi? Ele não joga amanhã na estreia do Lugano contra o Água Santa? Na Rio Claro. Rio Claro, no Pacaembu, a estreia do Lugano, e ele foi afastado. Ele e o Kardec. O Lugano talvez seja também, tomara, pensando como São Paulino, tomara que o Lugano acerte, mas eu não sei, viu? Eu acho que tudo no São Paulo tem sido feito sem nenhum planejamento, né? Nenhum planejamento. É tudo na esperança que dê certo. E é triste pensando na história de São Paulo o que está acontecendo. Eu concordo e assino embaixo tudo que você falou, e eu queria, assim, deixar um protesto aqui, olha. Rogério tá virando de costas ao microfone e um protesto. Exatamente, Ele tá vestido como hoje? Porque eu estava acompanhando o programa, vocês estavam descrevendo que ele tá... Eu depilei a perna, mas hoje eu vim de calça, então eles não estão tirando sarro. Mas qual a cor da calça? A calça, ela é Estamos com um problema na telefonia em São Paulo. Verde. Claro, tá sem sinal. Mas, Léo, o que eu acho? Olha, vergonha pro elenco do São Paulo, né? Porque por falta de pagamento de salários tem essa atitude esdrúxula e estúpida de você chegar e falar, não, vamos fazer greve de silêncio, né? Aí que eu acho que é o seguinte, comandado por quem? O grupo está fechado porque nós vamos fazer greve de silêncio. É lógico, eles têm direito disso? Eu acredito que tem. Comandados por quem? Pelo senhor Paulo Henrique Ganso, pelo senhor Michel Bastos. Perfeito? Perfeito. Porque nós
vamos fazer essa greve de silêncio com a imprensa, porque nós vamos ganhar do Strongest e daí mostrar que nós somos superior à coisa. Levaram um nabo do Strongest e o que acontece, né? Daí tem um que sai desses pactos de silêncio que jogador costuma fazer, daí que acontece? Acontece um racha que nem um técnico, como um técnico argentino que está tentando se adaptar num elenco, ele vai conseguir. Se você tivesse um Muricy ou algum outro, ele já mandava um tapa na cabeça de todo mundo e falou, ô Ganso. Ano passado o Corinthians atrasou, não só, principalmente direitos de imagem, mas chegou a atrasar salários também, né? Esse ano também. Como existia comando, quer dizer, como o Tite tinha um grupo na mão. Então, a gente viu entrevistas, por exemplo, o Danilo chegou a falar, né, o Ralf, o Cássio tem dinheiro atrasado, mas vai ser pago, quer dizer, agora, esses mercenários do São Paulo... Mas são mesmo, esses caras não tem direito de fazer isso com o São Paulo. Mas se eu fosse, eu brinquei aqui, mas se eu fosse São Paulino, olha, eu jamais iria assistir um jogo em que participasse Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e esses mercenários, entendeu? São Paulo não precisa desses caras. Eu concordo plenamente. E outra, o São Paulo, só para que se conste, o São Paulo faz um comunicado regular, né? Sempre que vai haver um atraso de salário, ele faz um comunicado regularmente para os jogadores. O São Paulo não tem tradição de atrasar salário. O São Paulo tem passado por uma época difícil, mas você vê, chega a um ponto deles, nesse próprio pacto do silêncio que fizeram, uma coisa ridícula, né? De até falar, olha, tem a parte que nós não recebemos de salário e a parte de direitos de imagem, etc. Tal. Pelo amor de Deus, quer fazer isso? Faz greve, não joga, tá bom? A gente tem base suficiente, porque daí você bota um bando de moleque que tá louco pra jogar, que tá louco pra tentar entrar no time e vestir a camisa. Era uma coisa que com o Rogério Ceni ia calar a boca de todo mundo, ia falar, escuta, vocês entram e vocês vão jogar. Rogério Ceni e Serginho Chulapa, né? Exato, o Chulapa ele assim, já ia resolver esse tumor, né? Exato, não seria muito pelo discurso. Agora, a única coisa que eu acho ridículo e que mostra muito a falta de comando, você ter que colocar o Lugano, que mal estreou, para ele dar entrevista pelo grupo, falando que não tem mal-estar nenhum, etc. Pô, calma aí, tudo bem, o Lugano veio com, entre outros motivos, para assumir essa questão de líder, etc. Tal. Mas, pô, o cara mal, o paraquedas mal chegou ao solo e você coloca o cara para responder 1000 perguntas. Você tá jogando peixe para tubarão, pelo amor de Deus, sabe? Olha, os comentários do Rogério a respeito de São Paulo são inteligentes e oportunos. O do Marco F, idem. Mas infelizmente, quer dizer, poderíamos ficar... deixar um abraço? Não, você vai continuar aí. Fica aí. Não, você recebe muito bem para isso. Valim, falemos agora do Corinthians. Corinthians. Faça jus ao seu salário, Marco F. O que você quer falar do Corinthians? Corintiano, eu diria que o Corinthians está vivendo, Igor, você que é corintiano, Ferroni, o Corinthians está vivendo, ao contrário de São Paulo, né, um momento mágico, porque parece que além da organização, além do técnico que é fantástico, o Corinthians vive aquelas situações na vida em que tudo dá certo. Porque, é verdade. O Corinthians jogou bem, ele não jogou bem na última quarta-feira, né? Não jogou bem na quarta e nem no domingo. Sim, e as coisas, né, Igor, parece que se encaixa, quer dizer, o gol no último minuto, Sim. Gol contra, quer dizer, então tudo favorece o Corinthians. Então, o São Paulino vive um inferno astral e o corintiano está num momento que é fantástico, né?
O Rogério está guardando a sua lancheirinha aqui enquanto você fala. Ele levou alguma coisa. Você comeu alguma coisa no programa? É que dá fome, cara. Você ficar uma hora sem comer, né? Eu sou um x-salada, Lê. Eu tava comendo um polenguinho aqui. Igor, você quer destacar algo a respeito do Corinthians para o Marco F? Professor, Clayton é o nome da vez no Corinthians. Atacante bom do Figueirense, destaque em 2014, atuando pela equipe de Santa Catarina, e em 2015 também. Jogou muito bem no Pan-Americano, foi um dos destaques também no Pan-Americano, atuando com a camisa da Seleção Brasileira, e tá envolvido num leilão entre Corinthians, Santos entrou hoje, Palmeiras e Atlético Mineiro. Dizem que a proposta do Atlético Mineiro é mais interessante. Mas de onde está saindo tanto dinheiro? Pão de queijo tá rendendo? Pois é, cara, mas pra mim, não é porque eu torço pro Corinthians, mas pra ele atuar seria fantástico o Corinthians. Essa é a opinião do pai também. Porque ele teria muito mais espaço no Corinthians do que no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem Robinho, tem Corinthians tá Prato. formando um ataque agora, né? Então, mas o Corinthians necessita de um atacante de peso, hein, professor? Walter. Não, Walter não. Mas você quer um atacante de Rogério. peso? Não, de peso, não pesado. De peso? Alguém Não. falou de peso? Tô aí. Pô, e esse menino é muito bom de bola, hein? Esse menino é muito bom de bola. Independente de qual clube ele vai atuar, menino muito bom. Falando em... Fala. Alguns alunos lá de Santos, eles lançaram uma questão que envolve em certo aspecto o que o Igor está falando e também o Corinthians. Dizem, essa é uma pergunta que eu lanço aí para vocês analisarem, que o São Paulo teria tentado atravessar o negócio, a contratação do Balbuena, depois que ele já tinha acertado com o Corinthians, porém, antes de assinar o contrato, né? Então, a gente discutiu algo parecido na semana passada, eu queria saber, e aí vamos esquecer os clubes para quem a gente torce, se isso é uma coisa legítima ou se isso é uma coisa desagradável, né? 15 segundos, Igor, e 15 segundos reais. Quando o senhor Milton estava aqui, eu dei a minha opinião a respeito desse tema, e eu falei que eu não acho legal isso. Independente de... O Corinthians já fez isso, eu também não acho legal, cara. Rogério. Olha, eu acho que posso ser taxado meio de mercenário, mas eu acho que tá dentro das regras do jogo, né? É aquela história, quando não casa, a menina tá no mercado, não é isso? Exatamente. Marco F, e você? Eu fico na dúvida, viu? Eu não sei exatamente, mas o Igor tem razão, isso todo mundo faz, né? Eu acho que é uma coisa desagradável. Eu acho que deveria haver um certo respeito, né? A partir do momento que está acertado, está acertado, né? Tipo, vai casar na semana que vem, né? Está no mercado ainda, mas... O Vicente Matheus fez isso com o Sócrates. Sócrates. Eu acho ridículo, cara. O Sócrates estava quase certo com São Paulo. Meus amigos, olha, estamos aqui já no limite do horário. Vamos iniciar a nossa rodada de considerações finais com o Marco F, que logo terá mais uma atividade no Spa. Então, Banana Bolt começa em 5 minutos, Marco F. Eu estou indo para a hidroginástica daqui a pouco. Eu estou só esperando o meu personal passar por aqui. Então eu queria só desejar a todos da mesa, né, uma semana maravilhosa, né? Semana que vem eu estou aí para participar. E desejar um abraço, e mandar um abração para todo mundo aí que tem me mandado mensagens, né? E estamos prontos aí para voltar na semana que vem. Muito bom. Uma boa semana para todo mundo, e vocês não perguntaram quanto que eu acho que vai ser. Vocês não pediram os placares dos jogos. Placares... Eu fiquei um pouco magoado. Correndinho. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, 6-6. Ferroviária e Corinthians. Ferroviária e Corinthians, eu vou colocar na ordem correta, 0-7. Muito bom. Este é o comentário imparcial de Marco F. Marco F, estamos desejando para você uma prontíssima recuperação e estamos aguardando aqui a semana que vem. Ótimo, então uma boa semana para todo mundo. Vou continuar aqui na audiência. Um beijão para todos os ouvintes. Muito um abraço, bom. professor. Um abraço. Grande abraço, Leio. Tchau. Bom, o Cláudio Provazzi falou que vai ser 3-1. Cláudio Provazzi, 3-1, o glorioso Palestra perdeu muito com o Gabriel de Jesus por interferência do São Paulo um ano antes de vencer o contrato do menino. O castigo veio. Mas muito bem. Valim, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Igor Mendonça, 30 segundos, suas considerações finais em 15 segundos. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes, um beijo para
Dona Edna, que está na audiência, para Elis. Muito bem, todos abraçados. Rogério. Eu queria mandar um grande abraço aí e eu queria dedicar esse programa pro professor Marco F. Ele, cara fantástico. Nossa, como ele tem ajudado. Menino bom, né? Menino bom. O garoto tem futuro, né? E semana que vem tá aí com a gente, mas de coração. É um amigão e, nossa, sempre que eu falo com ele eu morro de rir. Então, putz, eu queria dedicar esse programa pra ele e pra Gabi. Muito bom. Eu também dedico o programa ao Marco F. E a mina que eu estou paquerando, chamada Raquel Ferreroni, que fará aniversário dia 22. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim, tendo oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas dos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. De C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, com o Marco F no estúdio, participe uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.